Agora, continuando. O autor ali no sacerdócio levítico, ele fala assim: se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque em vez de Arão, que nem eu mostrei no vídeo anterior. Só que em Êxodo, Deus tinha falado, né, que o sacerdócio levítico ia ser perpétuo para todas as gerações. Ao contrário do que o autor de Hebreus demonstra aqui, Deus nunca falou que ia levantar um sacerdócio de outra tribo, ou segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui que o autor está falando, já mostrei uns 2 vídeos atrás, é de um salmo de Davi. E aqui não é bem sacerdote, né? O Kohen ali é um governante, é alguém que exerce autoridade, poder. Então, o autor desconhece aqui a questão do Êxodo, né? Que Deus falou que não levantaria um sacerdote, a não ser de Arão. O autor também desconhece locais no templo, né? Que ele fala aqui que, sobre o templo sagrado. Aí ele fala que havia um segundo véu no templo, onde estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, né? O lugar sagrado, que tinha um incensário de ouro. Só que o incensário de ouro, que ele disse que ficava dentro do Santo dos Santos, na verdade ficava fora, junto com a menorá e a mesa onde se colocava os pães da preposição, e não dentro do Santo dos Santos, o que nesse caso teria que estar relacionado com o verso 2 e não o verso 4. É bem verdade que o sacerdote entrava assim no Santo dos Santos uma vez por ano com o incensário nas mãos, mas o incensário ficava do lado de fora e não do lado de dentro. Aqui dentro era o Santo dos Santos, aqui tinha o véu, e aqui fora era onde ficava o incensário. Então o autor aqui ele parece desconhecer como que funcionava o templo de Jerusalém. Aí ele fala aqui de sacrifícios, né? Primeiro, é estranho que ele fala que Jesus é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. No Velho Testamento, o sacrifício era levado ao sacerdote. E o sacerdote fazia o sacrifício, lá com o carneiro, etc e tal, para expiação. Mas o autor ele faz aqui uma mistureba, né? Como se Jesus fosse ao mesmo tempo o cordeiro e o sacerdote que recebe o cordeiro. Ele fala, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, etc e tal. Aí ele fala, mas por seu próprio sangue. Então é meio confuso isso. Aí ele dá a entender que os sacrifícios valiam, aqui em 9, 13 e 14. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quer dizer, deixa eles puros, né, separado, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Se o sangue de bodes e ovelhas serve para purificação, que dirá o sangue de Cristo, é melhor ainda para purificação. Só que aí, em outros versículos ele dá a entender que esses mesmos sacrifícios aqui que ele fala que santifica, ele dá a entender que não santificavam. É impossível que o sangue de bodes e touros tire os pecados. Então não santifica. Aí ele fala aqui em Hebreus 10, 11, oferecem muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas aqui ele disse que podia, aqui ele disse que não podia. Aqui ele disse que o sacrifício de Cristo seria melhor, porque se o sacrifício sangue de bodes e touros era bom para purificação, que dirá o de Cristo. E aqui ele dá a entender que não serviam para nada. Então é complicado, né? Jesus está prefigurando um sacrifício veterotestamentário que não servia para nada. Aí ele fala aqui da morte, né? Que onde há testamento é necessário que venha a morte do testador, né? Essa palavra testamento só aparece em Hebreus, né? Por isso que a Bíblia coloca o Novo e Velho Testamento. Agora, se para validar um testamento tem que ter a morte do testador, o Novo Testamento, segundo o autor, é Cristo. Agora, e quem morreu para validar o Primeiro Testamento? O autor diz aqui que foram os animais, né? Que morreram, não sei o que, sem derramamento de sangue, para validar o testamento. Mas fica meio estranho, né? Porque a prática de sacrifícios de animais já vinha antes do testamento. Abraão já fazia a prática de animais. Noé, quando saiu da arca, já sacrificou um animal. Então é meio confuso, né? A cristologia de Hebreus, né? Ele cria umas coisas aqui que realmente não é complicado de entender. E aí ele fala assim, sem derramamento de sangue não há expiação, né? Não há perdão dos pecados. Mas na verdade haviam sim várias maneiras de expiar os pecados. Eu tinha até uma tabelinha, só não vou colocar aqui senão vai ficar meio chato o vídeo, repetitivo. Mas a pessoa podia usar desde uma flor de farinha até uma oração. Tinham várias maneiras de expiação de pecado, e não só com sangue, como o autor dá a entender aqui. A própria Bíblia tem um exemplo aqui que eu sempre uso, que é o exemplo de Nínive, lá do profeta Jonas, que Deus falou que ia destruir a cidade de Nínive. Aí o rei de Nínive fez uma proclamação, né, e divulgou e chamou todo o povo. Ele falou para o povo clamar a Deus, né, e cada um se converter do seu mau caminho. E Deus viu que ele estava orando, jejuando e clamando a Deus, se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Ou seja, cadê o derramamento de sangue aqui em Nínive?
Fora que tem outras passagens, né, na Bíblia, mas aqui é só uma para ilustrar. Então a própria Bíblia fala de flor de farinha, fala de oração, fala de outras formas de expiação de sangue, dos pecados. Então, para o autor de Hebreus, talvez por desconhecer o Velho Testamento e a cultura judaica, ele fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Aqui em 9:27, aquela passagem que adoro usar contra os espíritas, né? Aos homens está ordenado morrer uma vez e vindo depois o juízo. Tá, e quando a pessoa ressuscita, como é que fica? Porque a Bíblia fala de algumas ressurreições, como a filha da viúva lá que o profeta Eliseu ressuscitou, Lázaro, a filha de Jairo, etc. Aquela criança lá que Paulo ressuscitou, aquela que Pedro ressuscitou. Então como é que fica, né? Mas ele dá a entender aqui que é uma ordem natural das coisas, né? Ou seja, a ordem natural é que as pessoas morram só uma vez, tá? Essa é a explicação desse versículo, tá? Então o que ele está dizendo não é que as pessoas não possam ressuscitar. O que ele está dizendo é que a ordem natural é que a gente nasça, viva e morra uma vez, tá? E por fim, no capítulo 11, o autor discorre sobre os patriarcas, né, como exemplos de herói da fé. Ele fala de Abraão, de Jacó, de Sara, etc., de várias. O que também é muito comum à corrente de pensamento paulina, né, e a dos outros apóstolos, como Pedro e Judas. Então é basicamente isso a epístola de Hebreus. É uma epístola confusa, ninguém sabe quem é o autor. É uma epístola até um pouco chata, né, de se entender. Ele faz toda uma exegese em torno de Melquisedeque, que é o foco dessa epístola, esse, né, o corpo central, dando a entender que Jesus é o novo sacerdote, ao mesmo tempo ele é o sacrifício. E esse é basicamente o foco de Hebreus. Tem ecos da corrente de pensamento paulina, mas com certeza não é de Paulo. Tá bom, pessoal? Paz a todos.